Deus conhece o talento que cada um tem, mas muitos são chamados e poucos ouvem a voz do Espírito Santo. Mas tenho uma certeza que se Ele te escolheu é porque Ele sabe da sua competência e do conhecimento que tens para exercer seu chamado. Ser um obreiro, trabalhar como um bom soldado de Cristo, que está sempre disposto a servir e obedecer. A Bíblia diz em Mateus 20:28 que Jesus veio para servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, seja você homem ou mulher, se Deus te chamou, realize esse trabalho com excelência. É amor, pois verás o fruto desse trabalho na sua vida e terás o seu galardão no céu. Eu vivi para participar desse momento e ver o irmão Rubens louvar a Deus com seu saxofone. Que esta seja a primeira vez de muitas em que nós possamos desfrutar desse momento tão especial de ver os nossos queridos irmãos crescendo e produzindo coisas boas, bons frutos na obra do Senhor. Queria pedir ao Fernando fazer nosso acompanhamento musical.
musical, por favor, enquanto nós vamos iniciar o trabalho especial desta noite, que é o da ordenação de obreiros. Então, para iniciar esse trabalho, eu gostaria de pedir que viesse à frente os irmãos, acompanhados das suas muito dignas esposas, irmão Anderson dos Santos, junto da irmã Mari, o irmão Adriel dos Santos, junto da sua esposa, irmã Leia, irmão Ítalo dos Santos, não, Ítalo Prazeres, junto da sua esposa, irmã Tina. Vocês poderiam ficar exatamente assim na minha frente aqui, isso, os três. Nesta ordem que eu chamei, que o irmão Ítalo nessa porta e o Adriel bem no meio. Isso. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer a menção de um texto que está registrado no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 28 e o versículo de número 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto, ele tem uma epígrafe, ele tem um título chamado A Grande Comissão. Esse texto mostra exatamente o momento que Jesus transfere aos seus discípulos a autoridade de fazer discípulos. É o convite, é o chamado, é a ordenança que Jesus deixou para todos que compõem a Igreja de Cristo. Nesta noite, o que nós estamos fazendo aqui é o reconhecimento de que esses irmãos, eles têm um ministério concedido por Deus para o trabalho que vão desenvolver. Pode ser que você possua um ministério também concedido por Deus. O importante é que você coloque ele em prática, coloque ele em atividade. Aquilo que Deus te deu, coloque em prática. O chamado que Deus fez a você, comece a obedecer. Esses irmãos aqui estão dando muitas razões, estão dando muitos motivos para que nós possamos reconhecer neles que o chamado que Deus fez para eles, eles estão cumprindo. E por isso nós convidamos também as esposas, e por que não as famílias também que compõem cada uma dessas famílias aqui, desses casais, porque enquanto vocês são chamados ao ministério, todos vão junto. A esposa caminha junto, a esposa chora junto, a esposa ajuda junto, a esposa carrega junto, porque ninguém é chamado sozinho. O chamado é para você e para sua casa. Que vocês tenham o discernimento de saber colocar em prática aquilo que Deus lhes concedeu e absorver os problemas que vão rodear o ministério de vocês. Não é a igreja, não é o pastor e não é o irmão que frequenta esta casa. O ministério de vocês, aquilo para o que vocês foram chamados, será colocado à prova muitas vezes. Nesta noite é o reconhecimento daquilo que vocês já estão fazendo. Então, antes de vocês assinarem aquele certificado que fica na parede, antes de nós orarmos por vocês, nós queremos que vocês façam um juramento, que vocês vão cumprir com o ministério que vocês estão nesta noite
sendo reconhecidos, não recebendo hoje, vocês não estão recebendo o ministério hoje, vocês receberam do Senhor há muito tempo, cada um em um tempo, mas nesta noite vocês estão sendo reconhecidos, que o que vocês fazem produz um fruto produtivo na obra do Senhor. Então eu queria que vocês levantassem a sua mão direita, assim comigo, essas esposas inclusive, e que ao pronunciar a frase que eu vou pronunciar, vocês possam repetir no final, assim o prometo. Ok? Juramento do candidato ao ministério começa assim: prometo pautar minha vida e ação ministerial conforme a palavra de Deus, sem fazer imposições em causa própria, entendendo que Deus cuida daquele a quem Ele chamou e o faz prosperar em seus caminhos. Assim o prometo. Prometo honrar meu pastor pela grande tarefa que lhe foi confiada, trabalhar na mais perfeita harmonia com os membros do ministério, respeitar os demais obreiros, tratar a todos com amor e sem discriminação, promovendo a união de todo o corpo ministerial, como é a vontade de Deus. Assim prometo. Prometo obedecer à palavra de Deus e observar ao nosso estatuto, acatar as determinações administrativas, respeitar as decisões de minha liderança e dar minha contribuição para o aperfeiçoamento e desenvolvimento da Christian Agape Center. Assim prometo. Prometo não apoiar nem integrar grupos que promovam contenda deliberada, nem divisões na obra de Deus por qualquer motivo. Assim prometo. Prometo promover o reino de Deus entre os homens, zelar pela comunhão em amor por onde passar, participar ativamente dos trabalhos de nossa igreja e contribuir para o crescimento da mesma. Assim prometo. Prometo viver na dependência da graça de Deus, com toda a humildade de coração, com todas as minhas possibilidades, que por misericórdia recebi do Senhor, trabalhando com todos e em estreita comunhão com os que a mim confiaram. Assim prometo. E por fim, prometo cumprir com as minhas obrigações ministeriais, dando minha colaboração com meus dons e talentos para o crescimento do reino de Deus na Nova Zelândia e por onde passar. Assim prometo. Pode baixar a sua mão. Queria convidar a igreja a colocar-se em pé, por gentileza. Convidar nosso pastor presidente para fazer essa oração. Depois vocês vão subir. Anderson primeiro com a Mari para assinar o certificado junto do pastor, tirar uma foto e os irmãos podem se sentar. Nós vamos estar orando, nossos obreiros, da minha esquerda para a direita. Anderson está sendo ordenado evangelista, o Adriel ao presbítero e o Ítalo a diácono. Nós vamos estar orando. Levante suas mãos em direção a eles e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, oramos em favor dos teus filhos, pedimos que a tua graça, que as tuas boas mãos estejam estendidas sobre eles, que o Senhor os capacite a cada dia mais para que possam desenvolver o ministério que o Senhor tem atribuído a eles. Que o Senhor dê a sua graça, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê força, que o Senhor os ajude, que o Senhor os sustente em suas mãos e que eles possam servir com alegria e que possam ser bênçãos na obra do Senhor. Pai querido, que a tua graça, que o seu amor, que a sua misericórdia possa estar sobre eles em todos os momentos, em todos os dias, e que sejam bênção para a tua igreja. Louvamos a ti, Senhor, suplicamos da tua graça, da sua misericórdia, que o Senhor nos ajude a desempenhar este ministério com excelência. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar, por gentileza. Primeiramente, o evangelista Anderson pode vir aqui.
Momento das assinaturas. Que Deus abençoe os nossos irmãos, nossos obreiros, que estão aí, não para somar, mas que já estão somando já no reino de Deus. Uma pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados a fazer. Imagina se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Caleb, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, Senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber, sou influencer. As pessoas multiplicavam quando eu falava. Evangelista Caleb, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar nas Américas e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era youtuber de coisas superficiais, entretenimento. Era tudo por diversão. Mas eu ia para a igreja, participava do grupo dos jovens e até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para você impactar nas Américas e na Ásia? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito ao chamado deste homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Mariana, venha dar conta da sua vida na terra. Líder, mas Senhor, eu sou só uma adolescente. Eu
te chamei para você influenciar e impactar a vida de seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado todas essas vidas. Filha, onde estão essas almas? E assim, no que diz respeito ao chamado desta moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Enzo, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não. Olha, eu fui pastor de uma igreja com 1000 membros. Médico Enzo, eu te chamei para você impactar vida dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. Novamente, no que diz respeito ao chamado deste homem, e tudo que ele fez na terra foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Gabriela, venha dar conta da sua vida na terra. Ah, Senhor, eu nunca fiz viagens missionárias e nunca preguei às nações. Eu só me esforcei para criar os meus 2 filhos nos teus caminhos. Irmã Gabriela, eu nunca te chamei para você viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para você fazer uma viagem missionária. Mas sim, eu te chamei para que você criasse seus 2 filhos nos meus caminhos. Deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você obedeceu o seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Então, lembre-se, você não será julgado pelo que você fez nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Um chamado.
chamar que eu vou correndo te Quando você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo que o tempo está finando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, tenho um presente pra você. Oh, volta, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, Ele confiarei.
colocar de pé em reverência à palavra do Senhor para ler o versículo que está na carta à igreja de Corinto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão precedendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluias. Grandioso Deus, Pai querido, que habita nas alturas dos céus. Fala, Senhor, aos nossos corações, que o meu eu possa ser retirado neste momento e que o Teu Santo Espírito possa falar a nossa alma, Senhor. Fala com a igreja, ó Deus. Exorta-nos, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, para que nós possamos ser obreiros, servos, missionários capacitados na Tua palavra, ó Deus. Eu te louvo e te engrandeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja pode se sentar. Amém? Amém. Irmão Wilton, Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Muitos anos de vida e bênção. Aleluia. Irmãos, eu estava pensando numa palavra essa noite para falar, e Deus colocou no meu coração algo muito especial, porque eu queria falar algo que Deus estivesse tocando no meu coração, mas também ao mesmo tempo eu falar de algo tão especial como foi o evento esta noite. E o Senhor me levou a essa passagem de Coríntios. Quando nós falamos da igreja de Corinto, é complicado o negócio. O apóstolo Paulo, ensina aqueles irmãos ali, ensinou de uma maneira extraordinária e nos dá uma grande lição, um grande ensinamento. E Deus me falou para falar algo para os irmãos e para os obreiros que hoje foram consagrados, ordenados, né? O irmão Tiago, o irmão Ítalo. Eu olhei para o irmão Ítalo e falei: uau! Pensa no varão que está bonito, viu? Fala aí. Uau! E a minha mensagem esta noite vem assim dizendo que nós somos representantes de Deus, embaixadores de Cristo. Amém? E alguns pontos muito importantes quando nós falamos de embaixador de Cristo, quando nós falamos de representante de Deus, precisa ser algo muito especial. Por quê? Porque você está representando a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Amém? Então, o Senhor falou ao meu coração essa carta aos Coríntios, e esse versículo fala de algo muito especial, porque nós vemos aqui o apóstolo Paulo falar no versículo 3, dizendo que o Deus desse século, quem é o Deus desse século que o apóstolo Paulo está falando? Satanás. Mas é um Deus com um D minúsculo, viu, irmãos? Está aqui escrito, né, pastor? É um Deus com D bem minúsculo. O Senhor deste século, aquele que tem impedido, cegado o entendimento das pessoas.
Mas Deus, que é o nosso Deus maravilhoso, Ele criou a luz e resplandece em nossos corações. É o que a palavra do Senhor fala. Então, a minha pergunta vinha assim: como é ser um representante de Deus? Como é ser chamado para a obra do Senhor? Os obreiros foram aqui chamados, mas porque eles tinham algo especial, o qual já estava sendo desenvolvido na igreja, como o pastor falou. Eles não vão somar, eles já estão somando, amém? O pastor observa, olha direitinho, e eles são chamados para que possa ser reconhecido diante da igreja. E é algo muito natural, é algo muito importante, é algo muito especial. Ontem eu estava falando, quando você estava celebrando a ceia com os irmãos, eu falei de algo especial sobre a ordenança de Deus, a ordenança da apresentação, quando o Senhor aqui permite que nós possamos apresentar nossas crianças diante da igreja. É algo tão especial, sublime. Nós colocamos também a questão do batismo para ser apresentado. O batismo é uma declaração explícita perante a igreja, perante o mundo, perante a Deus. Amém, irmãos? E é dessa forma. Aí nós temos a ceia, que é algo tão especial, uma lembrança que nós fazemos em memória de Jesus Cristo. O chamado para o ministério, o chamado para a igreja, para trabalhar na obra de Deus, não é necessariamente somente daqueles que foram consagrados aqui essa noite. O irmão Ítalo, o irmão Anderson dos Santos, tem um outro também que foi Adriel dos Santos. Irmão Ítalo, não precisava ficar com vergonha de ser chamado Ítalo dos Santos também não, porque eu sou Fábio dos Santos, viu? Afinal de contas, nós somos todos família aqui, amém, irmãos? Ah, lindo demais, né? Fábio Santos também. Irmãos, e aqui é apresentado esses irmãos, mas a palavra do Senhor nos diz algo muito especial no capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Capítulo 16, versículo 15, o Senhor fala assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a... Algumas versões falam todas as nações, outras versões falam toda a criatura, batizando no nome do Pai, do Filho, fazendo discípulo, né? E batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Todos nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, que servimos na igreja de uma forma especial, não somente pelo fato de um cargo, pelo fato de um certificado escrito e assinado, até porque a assinatura do pastor Vanderlei é coisa de peso, viu? Hein, pastor? Olha, não necessariamente eu estou falando disso, de uma assinatura, de um certificado, um diploma. Eu estou falando de algo especial, irmãos, que todos nós devemos ser. Essa passagem que eu falei do Evangelho de Marcos e fala os outros evangelhos, Mateus também, capítulo 28, né? O Senhor Jesus já ressurreto, amém? Caminhando no caminho de Emaús, encontra, né, uma turma e começa a falar. O povo fica espantado. E o Senhor Jesus deixou algo muito especial. Olha, ide por todo mundo. Eu acredito que existem muitas pessoas aqui que não têm uma responsabilidade, que não têm um ministério desenvolvido, eu diria assim, porque todos nós temos ministério. Eu vou falar sobre isso. Mas o que eu gostaria de dizer é que nós somos chamados para servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós fomos chamados para falar do Evangelho maravilhoso, daquele que acalma, aquele que está desesperado, aquele que está sofrendo dificuldades. Nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo, que ensina a mudarmos a nossa vida de uma maneira extraordinária da qual vivemos. Antes um velho homem perdido no mundo da escuridão, mas agora a luz em nós, que em Cristo Jesus faz resplandecer a glória de Deus, que nos ensina a ser diferente. E o Senhor nos chama para ser missionários. O Senhor nos chama para ser embaixadores. O Senhor nos chama para ser representantes.
É assim que eu me sinto aqui. Um representante do Deus Altíssimo. Não por causa de certificado. Certificado de teologia, certificado de capelania, certificado, sabe, de muitos certificados. Não, nada disso vai importar. Tudo isso é adicional na sua caminhada cristã. É importante ter um certificado, porque foi a declaração, foi a autorização dada a este homem que foi levantado para cuidar deste rebanho aqui. Mas precisamos desenvolver o que já foi feito do reconhecimento que o pastor Vanderlei fez aqui. Alguém que já está aqui, querendo crescer na obra de Deus, querendo caminhar, querendo aprender. E aí ele é chamado, reconhecido diante da igreja. Mas o Senhor Jesus capacitou cada um de vocês. Todos aqui já aceitaram Jesus como seu Salvador? Alguém que não aceitou ainda? Jesus te chama, se você não aceitou Jesus como seu Salvador. Aceitar Jesus como seu Salvador é deixar de ser você mesmo e ser um representante de Deus. Aceitar Jesus como seu Salvador é abdicar de todas as coisas que o mundo oferece para seguir os preceitos, a lei do Senhor, os mandamentos de Deus. Aquele mandamento que vai querer separar uma vida antiga para te trazer para uma vida nova. Uma vida de alegria, uma vida de sucesso, uma vida de beleza diante do Senhor. Não estou falando de sucesso financeiro. É bom ter dinheiro. Eu trabalho duro, 7 dias na semana, irmãos. Anthony aqui trabalhou 7 dias na semana, Anthony. Aleluias. Irmãos, é bom trabalhar para conquistarmos casa, para conquistarmos carro, para conquistarmos boa roupa, sabe? Mas é bom, é prazeroso trabalhar na obra de Deus. E a minha pergunta é: será que você é um representante de Deus? Isso é para você que aceitou Jesus como seu Salvador, que quer caminhar diferente. Isso é para você que aceitou Jesus como seu Salvador e ainda não sabe exatamente o que você pode fazer. Ajudar, mover as coisas, os obreiros trabalharem, ajudar a limpar a igreja, ajudar a pintar a igreja, ajudar a cantar, ajudar a pregar, ajudar a fazer acontecer. Responsabilidade, pregar o evangelho lá fora, falar do amor de Jesus. Foi isso que o Senhor Jesus deixou para que nós possamos fazer. E fazer discípulos. Mas nós precisamos ser discípulos. Na época antiga, um arauto, para quem sabe, né, um mensageiro é um representante do rei. Pastor André? Um arauto era um representante do rei. O que o arauto fazia? Ele dava as boas novas, ele saía anunciando a ordem do rei, ele dava a notícia de alguma coisa que ia acontecer especial, a notícia de uma paz declarada a toda a nação, a notícia de uma guerra. Um arauto do rei, ele precisava estar bem apresentado. Um arauto do rei, ele precisava falar bem. Um arauto do rei, ele precisava representar. Um arauto, um mensageiro, ele precisava estar no esplendor de quem ele representava. Diferente dos arautos e mensageiros do Senhor aqui. Muitas vezes, muitos arautos sofriam, muitos deles até morriam. Quando ia anunciar uma guerra, quando ia passar uma mensagem de um outro rei. Mas existe algo muito interessante quando a gente fala de arauto, de mensageiros, até hoje isso ainda, né? Seja lá, em muitos governos, em outras palavras, um diplomata, existe um tratado especial. Hoje é diferente, né? Até ainda, né, em Windsor, né, lá na Inglaterra, o arauto da rainha hoje é só para anunciar casamento, anunciar uma mudança muito grande. Antigamente tinha muito mais autoridade e poder um arauto, um mensageiro. E o que acontece? Eles tinham algo especial. O que eu tenho falado para vocês aqui é que nós somos nós somos arautos do Deus Altíssimo. Nós somos mensageiros desse Deus poderoso. Esse Deus que fala assim: você pode ir em meu nome, que eu vou te dar
a autoridade, eu vou te dar força, eu vou te dar o poder necessário. E o apóstolo Paulo falou aqui que nós somos o quê? Vasos de barro, um tesouro no vaso. E diz assim que esse tesouro, né, ele está no barro para que nós possamos reconhecer. Ele está nesse vaso simples, para que nós reconhecemos que a glória, que o poder, que a excelência do que ele está falando e das coisas que saem deste evangelho maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele não vem de nós, não provém de nós, ele vem de quem? De Deus. Resplandece da glória de Deus. Mas nós somos vasos que muitas vezes está vazio, pastor, às vezes de uma maneira cansativa, cansado de um dia de trabalho, de uma semana horrível, de muitas vezes sendo maltratado por algum motivo. Você se sente vazio, você se sente rachado, que as coisas vêm, você lê a palavra do Senhor, você fala com Deus e nada acontece, você olha para o lado e você fala, nada está acontecendo, o que está acontecendo comigo? Ó céu, ó mar, ó terra. E vem aquela preocupação. Mas Deus é aquele, irmão, que como um moleiro cuida do vaso. Ele começa a raspar, ele começa a tratar, ele começa a moldar. E muitas vezes nós precisamos ser despedaçados. Muitas vezes nós precisamos ser começados do zero para ser tratado de uma maneira especial. E esse tratamento é muito difícil, é como uma ferida. Você já viu algo que está bem inflamado? A única maneira, você pode colocar a anestesia que for, se estiver muito inflamado mesmo de uma maneira muito horrível, você vai sentir dor, porque precisa ser limpo, porque precisa ser tratado. E eu gostaria de dizer que a autoridade como um arauto de Deus, o Senhor já te deu, a partir do momento que você diz, Senhor, eu te sigo como meu Salvador. Senhor, eu quero caminhar contigo. Senhor, eu quero viver esta vida maravilhosa, que é confiar em mim, no Senhor, colocando o pé, sem saber exatamente aonde é que eu estou pisando. É uma fé inabalável. Vem a segunda parte, irmãos. Para ser um arauto, você precisa representar. E a sua aparência espiritual, ela precisa estar intacta. Aí vem o verdadeiro testemunho. Testemunho é a vestimenta do cristão. Por exemplo, aqui, hoje eu estou desse jeito, né? Parece que toda pregação eu venho com essa jaqueta fazendo frio. A Austrália estava um pouquinho mais quente, mas eu vim com algumas mudinhas de roupa. Para quem me conhece, né, no íntimo, sabe que aonde eu vou, até no culto eu gosto de ir de terno. Pastor Vanderlei? Aonde eu vou de terno. Eu vim fazer uma visita aqui, olhar umas coisas de negócio, para comprar um negócio. E aí, fiquei por aqui. E aí eu tenho alguma jaquetinha ali que de acordo a gente vai mudando, né, irmãos? Às vezes troca gravata, às vezes coloca camisa. Mas isso aqui, eu gosto de estar bem vestido, porque se você vai no médico, você coloca a melhor roupa. Vai no advogado, você coloca a melhor roupa. Mas tem gente que vem para a casa de Jesus que está largado, abençoado. Não, vem bonito, vem arrumado. Mas Jesus não está olhando para a sua roupa, para o seu sapato, não está olhando para nada que você está vestindo. E aí o Senhor Jesus ensina a Fábio, não fala assim, meu filho. Não importa como você está vestido fisicamente, aparentemente. Eu quero estar sempre vestido como o pastor Vanderlei. Pensa num gatinho. Eita Deus poderoso. Não é? Sabe aquela inveja santa, né? Diz aí. Brincadeira, viu, irmãos? Não é heresia aqui não, né? Irmãos, a aparência, não é essa aparência que eu estou dizendo. É o testemunho. Um representante de Deus. Você representa o Deus Altíssimo e você precisa ter um testemunho. O testemunho é a vestimenta do crente. Não importa se eu estou com gravata, com camiseta, ou com uma camiseta simples. Se eu estiver louvando, adorando a Deus e servindo a Deus na beleza da sua santidade. Eu dei um passo ali que eu saí daquela porta e eu sou o mesmo Fábio que eu estou aqui pregando. Existe testemunho. Agora grave esse. Isso que eu vou dizer.
e existe testemunho. Irmãos, existe testemunho. É difícil. Porque como você vai viver uma vida servindo a Deus com testemunho inabalável? Aqui foi feita algumas perguntas, uma declaração diante da igreja. Geralmente o obreiro passa por um crivo, né? Um crivo onde é feita algumas perguntas, né, pastor? E aí ele responde e aceita o seu ministério. O que acontece? A melhor maneira de saber com esse obreiro, esses obreiros que estavam aqui, é conversando com as suas esposas. Pastor André falou assim: olha, você não vai sozinho, não caminha sozinho. A melhor maneira de você saber quem Fábio é conversar com Anthony no trabalho. Anthony, como é que é Fábio? Ele xinga lá, ele fica com um cara feio, zangado com as pessoas, brigando. A melhor maneira de saber quem Fábio é, eu estou falando de testemunho, irmãos, é perguntar a Nária, sua esposa: como é que é Fábio? Ele é um bom marido? Como é que é Fábio? Ele é um bom pai para as crianças? O nosso primeiro step, degrau, caminhada do nosso ministério é na nossa casa. É difícil, mas espera aí, irmãos, se existem problemas, você já sabe que o problema está lá na casa. Tenta corrigir, tenta trabalhar. Quer saber quem Fábio é? Vai jogar bola numa pelada, espera o cara lá chutar e deixar ele caindo e rolando. A gente não xinga não, mas fala: rapaz, esse daí foi abençoado lá, parece até que é filho de Acabe, né, pastor? Ah, abençoado. Você não vai pro céu não, viu? Desse jeito. Mas não xinga não, viu, irmão? Rapaz, daquele jeito. No grupo de amigos, você vai saber quem Fábio é. Testemunho. Você quer saber quem Fábio é? É na escola. Qual o relacionamento dele? Irmãos, existem tantas coisas que se tornam polêmicas dentro de uma igreja, dentro de um ministério. Coisas como música secular, coisa como bebida, coisa como, xingamentos, coisa como uma vida trocada. Eu não gostaria de falar de nada disso, mas eu gostaria de dizer que nós, como representantes do Deus Altíssimo, antes mesmo de assumir um compromisso com o pastor Vanderlei, que é o pastor da igreja, que é aquele que cuida, que é aquele que vai ter ouvido para ouvir, que é aquele que vai ter olhos para ver e disciplinar se for necessário. Eu já falei aqui, né? Que às vezes tem momento que tem que ir para o banco, né? Tem que ir para o banco. Servos de Jeová, você vai ficar 2 meses só no banco, tá bom? Fica ali, vamos meditar junto, vamos orar junto, o pastor vai orar junto, né, pastor? Abençoado. Isso aí para os jovens é uma delícia. Deixa aprontar aí que a gente vai para o banco, né, pastor? Manda comigo para o banco, nós ficamos juntos, do lado, grudado. Mas precisa ser tratado, precisa ser corrigido. Mas nós precisamos de testemunho. E começando o ministério, o diaconato, pensa num trabalho. É aquele que vai ficar cuidando das crianças, ajudando ali na igreja, na entrada, na saída, ajudando o pastor e tal, e faz isso e faz aquilo, ninguém dá valor muitas vezes, hein? Sofrimento. E o pastor tem que ser o melhor diácono. Para ser pastor, ele tem que ser o melhor diácono possível. Ele tem que cuidar da casa, cuidar dos irmãos, saber o que está precisando, trazer água para o pregador. Eita Deus poderoso, aleluias. Conhecedores da palavra, estudiosos da palavra, ter amor pela palavra. Um testemunho, irmão, inabalável. Lá fora, você vai conseguir
quando você começar a mergulhar na palavra de Deus. Não tem como você ter um relacionamento com Deus se você não gosta de ler a Bíblia. Mas pastor, como assim? Tem gente que toca de ano a ano, não falta um ensaio. Mas se perguntar aqui, eu tenho que fazer o teste com uma turminha que gosta de tocar, meu irmão, botando a pressão para vocês jovens. Eita Deus poderoso. Ai, mas o cajado tem que bater no lombo, pastor. Rapaz, hein, Lucas? Lucas que toma conta desses jovens aí. Jovens, vocês são abençoados. Mas precisa se alimentar de Bíblia. Precisa saber, perguntar, ter dúvida. Não tem problema se for errar não, porque vai aprender, vai ensinar, né, pastor? O grupo aqui está para ensinar, a igreja está para ensinar, pastor vai ensinar, o obreiro vai ensinar. E se tiver todo mundo meio em dúvida, vamos reunir, orar, e aí Deus vai iluminar. Vai iluminar, desse jeito. Mas muitas vezes você vai perguntar para o irmão, abre em Joel. Ninguém sabe onde é que é Joel, porque é tudo no smartphone aqui, é fácil, né? Ou abre em Judas, mas Judas não foi Iscariotes, mas pelo amor de Deus, fala aí. Pastor, só tem um capítulo aí, fica difícil de encontrar, né? Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, porque o relacionamento íntimo com Deus vai ser a melhor forma de colocar você como o melhor representante. Você precisa ouvir a voz do Rei dos Reis. Você precisa falar o que o Rei dos Reis quer que você fale. Nós vemos aqui uma outra coisa muito importante, que é a mensagem que esse rei fala. O que é que Deus quer? Como obreiros chamados, aprovados, né, irrepreensíveis, que não tem de se envergonhar da palavra. Amém, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, hein, pastor? Será que eu sou aprovado? Eu não estou falando aprovado pelo pastor Vanderlei, não. Eu estou falando, será que você está fazendo uma análise de si mesmo? Fala, Senhor, eu quero ser um obreiro aprovado. Eu quero ser um irmão aprovado. Eu quero caminhar contigo, falar contigo, ouvir a tua voz. Quando nós seguimos a Deus, quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós servimos a Deus, nós passamos por muitas tribulações, por muitas batalhas. Lembra que eu falei que existia mensageiros que ia passar um aviso para o rei? Aí o outro rei está avisando lá do rei fulano de tal, o rei João. Olha, rei João, o rei Fábio lá, ficou até bonito, né? O rei Fábio lá falou para você fazer isso. Estou fazendo a comparação, viu, irmãos? Não está na Bíblia o rei Fábio, não. O rei Fábio falou algo, sabe, que vai vir aqui e vai destruir todo mundo. Aí o rei já aproveitava ali, já degolava aquele mensageiro ali, matava e ia. Tinha muitos mensageiros que sofriam. Mas nós não estamos passando isso aí, porque Deus nos protege. Deus nos toma pela mão, Ele nos segura. O Senhor Jesus falou, eu vou subir, mas eu deixo o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o Consolador. Ele nos aquece, Ele nos anima, Ele nos dá paz quando a gente se sente atribulado. Mas, Fábio, eu estou tranquilo, não tenho... Irmãos, todos nós temos problema, principalmente no final do mês, que é dia de conta, que é para pagar a conta. Pensa que tem que remanejar e usar da habilidade para pagar as contas. Mas tem um trabalho que vai terminar em determinado momento. Tem alguém na família que está doente. Eu me sinto cansado, eu não quero ir para a igreja, eu tenho problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é só problema. Nós estamos acostumados a olhar para os nossos problemas mais do que nós olhamos para o nosso Deus, que é a solução de todos os problemas, que é o médico dos médicos, para todas as enfermidades, que é o advogado das causas impossíveis. Nós não olhamos para esse advogado muitas vezes. O povo muitas vezes olha para o chão em vez de olhar para cima, olha para trás para ver o que fez, o que errou, como errou, por que errou. Sem olhar, falar, esquece tudo isso e vai para frente, pela misericórdia de Jesus. Olha para frente, olha para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro.
Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, irmãos. Existiam alguns homens que passaram momentos difíceis, mas eram verdadeiros representantes de Deus. Um representante de Deus muitas vezes fica escondido, desaparecido. Não vem aqui à frente, mas é um representante exemplar. O verdadeiro representante de Deus é aquele que abre o seu coração para receber a palavra de Deus. É aquele que abre o ouvido para ouvir a palavra de Deus. É aquele que abre os olhos para enxergar a palavra de Deus de uma maneira especial. Mas como eu posso enxergar de uma maneira especial? É não olhando o defeito do seu próximo, é amando a Deus de toda a sua alma, todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Mas como eu vou fazer isso? Se eu amar a Deus de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, de todo o meu coração, eu vou ser um servo diferente. Eu vou começar a ter uma intimidade diferente. Eu vou começar a caminhar com Deus diferente. E quando vier as adversidades, eu estarei protegido. Não porque eu tenho força nas minhas mãos, ou porque seja habilidoso para mudar as contas no final do mês. Não. Eu serei protegido pelo Deus Altíssimo, porque Ele tem cuidado de nós. Ainda assim o Senhor tem cuidado de nós, ainda assim Ele tem olhado para nós, ainda assim Ele nos ama, mesmo com tanta imperfeição, mesmo com tanto problema, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanta fragilidade, o Senhor tem cuidado de mim. Não sou merecedor de nada, mesmo assim Ele tem olhado para mim de uma maneira especial. Poderia estar fazendo outra coisa, mas Deus me chamou para vir aqui falar para os irmãos que Ele é especial, que Ele toma conta de nós, que Ele cuida de nós, independentemente do seu problema, independentemente da sua dificuldade, Deus cuida de você. Deus não está olhando para quem você é pelo olhar físico. O profeta Samuel olhou para Eliabe, olhou para um filho, outro filho, outro filho, outro filho de Davi, porque ele foi lá para escolher um homem, segundo o coração de Deus. O Senhor falou: eu escolhi da casa de Jessé. Nós, eu e você, igreja, eu e você, amados, olhamos para o físico, olhamos para a capacidade como o Fábio está pegando, para a capacidade como o Fábio está cantando, para a capacidade como o Fábio movimenta as coisas aqui, como está vestido, como está falando, como está se comunicando. Mas Jesus, o nosso Senhor dos Senhores, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e você, olha para o meu coração e me trata diferente. Ele te trata diferente. O Senhor está olhando no fundo da nossa alma, no íntimo do nosso coração, e antes mesmo de nós pensarmos qualquer coisa, Ele já sabe o que eu estou sentindo. Ele já sabe o que você está sentindo. Samuel olhou para o Eliabe, que já era soldado do rei Saul, já era um jovem com porte bonito, com porte exemplar de soldado físico, tinha todas as características físicas, tinha toda a aparência necessária. Mas o Senhor falou: olha, não é esse, porque eu não vejo como um homem, como os olhos humanos veem, eu vejo o coração. Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor olha o nosso coração. Davi foi escolhido porque Deus tinha olhado. Foi um homem que errou, sim, que falhou, sim, porque Deus deu a ele a oportunidade de fazer tudo certinho. E nós, esse é o consolo para nós. Deus não quer você que se acha chamado, que seja perfeito. Deus quer algo especial, que a palavra do Senhor fala em Provérbios, irmão Ítalo, Anderson, Adriel, né? Capítulo 16, versículo 35. Um coração obediente, porque a obediência, algumas pessoas falam humildade, precede a honra. Um coração obediente, um coração que deseja servir ao pastor, pelo que o pastor está fazendo, o que precisa ser feito, pastor, o que precisa ser feito na igreja, o que é que precisa ser ajudado na igreja. Deus quer
tratar de nós de uma maneira especial. Ele tem olhado para o nosso íntimo e Ele quer trabalhar na nossa vida. Eu vejo aqui testemunho de grandes homens. José, quantos lembram de José? A história mais extraordinária. Todo mundo lembra de José, primeiro como governador, mas o motivo dele ser governador, porque ele fez o quê? Ele interpretou os sonhos, né? Do padeiro e do copeiro. Depois ele interpretou o outro sonho. Agora eu vou deixar vocês com um pensamento. José falou do seu sonho para os seus pais no capítulo 37 de Gênesis. Falou para os seus pais sobre o sonho, falou para os seus irmãos de outro sonho. José não sabia, é o que nós vemos na palavra, viu, irmãos? Ele não sabia exatamente, mas seus irmãos sabiam exatamente o que o sonho significava. Aí, irmão Rubens, como assim? Os feixes tudo se dobrando e o dele só ficava de pé? Aí José fala para o pai, as estrelas, o céu e a lua. Imagine, o pai e os irmãos, todo mundo ficou assim, como assim? Sabia exatamente o que aconteceu com ele, mas ele teve que passar um processo. Foi rejeitado pelos irmãos. É o que muitas vezes acontece na nossa vida, porque nós tomamos um passo à frente, assumindo o ministério. Você tem que abdicar das coisas que te afastam de Deus. Você tem que rejeitar as coisas que te afastam de Deus e abdicar das coisas boas que você tem por coisas melhores, que é a do reino de Deus. Amém? Rejeitar as coisas que não são boas, não abdicar, irmãos, perdão, viu? Rejeitar as coisas que não são boas e abdicar das coisas boas por coisas maiores diante do Senhor, através de um jejum e oração, através da palavra de Deus, seu tempo, trocar o seu tempo maravilhoso, que é sentar de perna pro ar, assistindo um filme daquele jeito de ação, ou de romance, como as girls falam, um romance, as meninas aí, maravilhoso, sabe? E você vai ali trocar por uma leitura da palavra. Aleluias. Trocar seu tempo por coisas maravilhosas. José foi lançado no poço, rejeitado pelos irmãos, lançado no poço, pego, vendido para os ismaelitas, enviado lá no Egito, lá foi vendido na feira, lá foi para a casa de Potifar. Ele foi rejeitado, ele foi maltratado, ele foi, vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, começou a crescer, tudo que ele tocava era abençoado, porque o seu coração estava no Senhor. Deus sabia no seu íntimo, e Deus ele tem um plano, um projeto para cada um de nós. Ele foi para a casa de Potifar, a mulher dele deu em cima, ele saiu, foi jogado na prisão, foi preso, sofreu, passou aquela luta. Quando os homens tiveram um sonho, padeiro e copeiro, José falou, pediu direção, o direcionamento de Deus. Foi chamado 2 anos depois, bastante tempo depois, na prisão, e na prisão dava certo, e na casa de Potifar dava certo, onde ele ia dava certo, porque não era o que ele tinha, não era o que ele era, não era o que ele vestia, não era exatamente nada físico que ele pudesse trazer na presença de Deus, era o seu coração que era diferente. E é o coração que Deus olha, é através do coração que vai transformado e tudo se transforma. E José, agora diante de Faraó, para traduzir algo muito importante que ninguém podia fazer, o que é que José faz? Ele pede direção a Deus. Daniel pediu direção a Deus. As pessoas falam, Daniel era um homem obediente porque orava, muito. Às vezes, o povo está orando uma vez, sai da cama correndo, atrasado, se joga no chão, irmão, não tem problema não. Já cai de joelho mesmo, dá um brado de glória, faz uma oração. Mas nós precisamos de um relacionamento com Deus. Daniel abdicou de comidas extraordinárias que um rei podia dar, para manter o que ele acreditava, que era certo perante a Deus. Homens de Deus precisa ser
sacrificado. E esse sacrifício é se afastando do que é ruim, das coisas más. Porque o maior sacrifício foi Jesus na cruz do Calvário. Quando nós caminhamos como mensageiro representante de Deus, não importa onde você vai, como governador José, como governador Daniel e tantos outros homens, Deus capacita. Lembra Isaías? Jesus, o Senhor, o nosso Deus perguntou assim aí: quem enviarei? Quem há de ir por mim? O que foi que ele disse, irmãos? Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Nós precisamos levantar para o Senhor. Muitas vezes ficamos largados. Não deixe, como servo do Senhor. Eu não sei quanto tempo você está aqui na igreja, está aqui na Nova Zelândia, chegou há pouco tempo. O irmão Júlio, louvado seja Deus, varão. Eu já estava no brado de glória. Eu falei, rapaz, eu não vou nem precisar pregar hoje. Povo bom, tem palavra boa vindo do Senhor. Não olhe para Fábio pelo que ele aparenta, até porque, se olhar de lado, irmãos, olha a barriga. É triste, I know. Meu sonho é emagrecer, mas o que eu penso é do corpo glorificado. Eita, aleluias! Eu penso nisso o tempo todo, é por isso que eu penso assim, arrebatado. Mas olhe para o que Fábio está falando, vindo de Deus. Porque se você for olhar para a aparência física de Fábio, desanimou, é triste. Mas se você olhar para o que Deus tem feito na vida de Fábio através de um testemunho de verdade, o mais dos errados, o mais dos críticos, o mais dos problemáticos, o homem que eu fico olhando para Pedro que arrancou a orelha, meu negócio era querer arrancar lá a cabeça do peão. Verdade, irmãos. E Deus fez algo especial na minha vida. Mudou até a minha maneira de falar. Como é que Jesus faz isso? Eu caí com os olhos fechados e uma luz muito forte que veio do Senhor, que até hoje não entendo. Aconteceu algo muito extraordinário na minha vida. Eu tive alguns acidentes que até hoje eu não consigo entender. Eu estava falando um testemunho com outra pessoa, que eu cochilando, saí da freeway e um carro passou de frente por dentro, e por algo especial eu fiquei uns 3-4 horas em choque num canto da motorway, a freeway lá na Austrália. Aqui é motorway, porque eu não sabia o que tinha acontecido. E se você me perguntar até hoje, eu não sei o que aconteceu, mas Deus me livrou. Exatamente fisicamente eu não sei o que aconteceu. Deus tinha um propósito na minha vida. E hoje, depois de alguns anos, mais de 2.000 crianças na África, 9 pastores, trabalho na Austrália, com uma igreja lá também, ajudando o pastor Vanderlei. Tudo isso aqui está na conta. Está na conta do projeto de Deus. Me pergunte como, não sei. Mas eu sou um pecador falho. Sou falho. Sou fraco. Mas o Senhor, Ele é meu rochedo, minha rocha. Ele é minha strength. Eu gostaria de pedir ao pastor Vanderlei que pudesse vir aqui à frente. Eu não sei quem está disposto a servir. Não fique desesperado. Você pode até ficar desesperado, mas a palavra do Senhor foi tão forte, vindo do apóstolo Paulo. Não fique desanimado. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim. Amém, pastor? Meu pastor, muito obrigado pela oportunidade que o senhor está sempre me dando, né, de estar aqui. Estou pagando a ele, viu, irmãos? Estou brincando.
Meu professor. Eu tenho um curso de teologia que o pastor Vanderlei é o professor, e só do fato dele já ser o professor, a escola já tem credibilidade. Pega a ponga, né? Mas sempre que está dando aula, eu estou do lado, né? Aprendendo um pouquinho com o pastor Vanderlei. Eu gostaria de pedir à igreja que se colocasse de pé. E pedir ao pastor Vanderlei que pudesse fazer uma oração para nós. Eu não sei como você está se sentindo. Como está seu coração esta noite? Este momento de comunhão, momento de apelo, é o momento em que você vem receber a bênção do pastor. Vem receber a bênção em uma oração. Você não precisa ter problema, irmão. Às vezes a pessoa fala, olha, está fazendo um apelo aqui. Eu estou passando uma necessidade. Aí eu vou na frente. Não, você pode não ter problema nenhum. E mesmo assim pode vir aqui receber uma bênção. Você pode estar com um pensamento de um visto, um pensamento, sabe, de alguém doente na família. Eu vou deixar o pastor Vanderlei fazer um apelo e fazer uma oração pela igreja. Amém, pastor? Eu gostaria que o senhor orasse pela minha vida também. Porque eu necessito de oração. Da misericórdia do Senhor, que tem mudado a minha vida, transformado a minha vida de uma maneira especial. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos ao Senhor da sua graça que as suas boas mãos estejam estendidas sobre a tua igreja. Ora em favor do pastor Fábio, que as mãos do Senhor estejam sobre ele, sobre a sua família ali na Austrália. Que o Senhor dê saúde, a proteção, que o Senhor fortaleça os teus filhos e que o Senhor prepare tudo segundo a sua vontade para que possam estar juntos. Eu oro em favor da tua igreja amada, que as mãos do Senhor estejam estendidas, dando força, dando graça, dando saúde àqueles que estão enfermos, em nome de Jesus Cristo. Que receba a cura nesta noite, que as tuas mãos santas e poderosas, Senhor, alcance neste momento esta vida, restitua esta saúde àquele que entrou aqui abatido, triste. Que o Senhor fortaleça-o nesta noite, que possa retornar ao seu lar, avivado pela sua palavra, renovado pela sua palavra. Que as mãos sacrossantas do Senhor estejam sobre o teu povo. Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.